Na nossa bandeira está escrito Ordem e Progresso. Não é à toa. Somos um povo trabalhador, que acredita na ordem e preza pela paz e pela segurança de nossas famílias. Mas agora, os bolsonaristas querem empurrar uma anistia que vai na contramão de tudo isso, que promove o caos e a desordem. Uma anistia ampla, geral e irrestrita, que abre as portas da impunidade e pode colocar de volta nas ruas estupradores, traficantes e assassinos, criminosos de alta periculosidade que ameaçam a sua família. Sob a falsa desculpa da pacificação, eles querem limpar a barra dos bandidos, colocando em risco a vida de milhões de brasileiros que só querem viver em segurança. O Brasil não pode ser refém de bandidos e arruaceiros. Precisamos seguir em frente com trabalho, justiça, disciplina e paz. Anistia não é perdão. Anistia é impunidade. Pela ordem, pelo progresso, pelo Brasil, anistia não. Meus amigos, a PEC da bandidagem, da sem-vergonhice e da falta de caráter dos deputados brasileiros está de volta. Estão tratorando no Congresso para a aprovação desse pacote de impunidades para favorecer os bandidos do passado, do presente e do futuro. Olhem bem para o Congresso. Olhem bem para os corredores do poder. Você acha que está havendo democracia? Você acha que está havendo debate, ideologia, que estão trabalhando pelo bem da nação? Que ingênuo. Você está vendo o maior, mais descarado e mais lucrativo esquema de proteção à bandidagem de colarinho branco já executado na história deste país. E não, eu não estou falando do PCC ou do Comando Vermelho. Eu estou falando do Centrão, dos bolsonaristas e estou falando de Hugo Mota. Eles estão agora, nesse momento, nessa terça-feira, 16 de setembro de 2025, enquanto você assiste este vídeo, passando o trator de aço inoxidável, lubrificado com o óleo da impunidade e pilotado por um pacto de sangue que une a velha política fisiológica ao bolsonarismo mais rasteiro. Objetivo? Simples e brutalmente criminoso. Blindar a si mesmos, criar uma casta intocável e, de quebra, salvar o mandato de um deputado que parece considerar o Brasil um mero detalhe em suas férias internacionais. Bom, bolsonaristas prometeram e estão cumprindo. Eles estão passando o trator na Câmara dos Deputados com a chamada PEC da blindagem, aquela PEC da impunidade, que prevê na prática blindagem e proteção para parlamentares. Vou dar um exemplo aqui, voto secreto para votação de prisão de parlamentares, aval do Congresso Nacional para abrir ação penal, quer dizer, eles chamam de prerrogativas, eles estão interferindo no judiciário. Eles prometeram que isso ia acontecer depois do julgamento da trama golpista, estão cumprindo. Segundo bolsonaristas me disseram, tem até o acordo com Hugo Mota, o presidente da Câmara. Isso para hoje, tá? Para amanhã já estão prevendo a votação da anistia. Uma anistia que eles querem colocar para pautar na pauta e a expectativa é conseguir aprovar a redução de penas. E aí isso poderia incluir os líderes da trama golpista. E eu estou falando, claro, do ex-presidente Bolsonaro. Tudo faz parte desse pacotão da impunidade, da blindagem. Tem nessa PEC das prerrogativas até a previsão de foro privilegiado para presidente de partido, tá? E aí, claro, isso tem que ser combinado com o Senado Federal. Então, para conseguir passar no Senado, eles estão dispostos a aprovar a redução de penas. Vamos ver como é que isso se desdobra ao longo do dia. Esta é a PEC 8/2025. Um pacote de maldades disfarçado de medida processual. Eles vendem como uma modernização, um controle de prazos. Mentira! É a legalização da impunidade parlamentar. É a anistia branca para crimes. A proposta, em sua essência, é perversa. Estabelece prazos curtíssimos para que o STF conclua investigações contra parlamentares. Se o prazo vencer, o inquérito é arquivado e ponto final. Pense na complexidade de investigações de grande porte. Provas, delações, quebra de sigilo, análises forenses. Agora imagine colocar um cronômetro sobre tudo isso. Um cronômetro colocado por quem?
Vocês não vão acreditar. Um cronômetro colocado pelos próprios investigados. É como colocar um assaltante para cronometrar o tempo da polícia chegar à cena do crime. É um convite à procrastinação, à obstrução e à impunidade. E o efeito é amplo. Essa PEC não protege só o Zé Ali ou o Zé Acolá de plantão. Ela protege o corrupto de qualquer espectro. Ela protege o mensaleiro, o petrolão, o orçamento secreto, o malufismo, o que quiser. É um salvo-conduto para todo e qualquer crime cometido sob o manto do foro privilegiado. É jogar as chaves da cadeia no rio e dizer: podem cometer seus crimes, senhores. O sistema agora está programado para falhar ao seu favor. Enterrada nesse pacote de horrores, existe uma artimanha específica, uma migalha envenenada jogada para a ala mais radical do bolsonarismo. É a proposta de flexibilizar as regras de falta. Soa inócuo, não é? Meus amigos, não sejam ingênuos. Abram uma cabecinha para vocês entenderem. Vocês sabem o que é isso? É a linha de salvação para Eduardo Bolsonaro, o deputado fantasma que escolheu os Estados Unidos como seu distrito eleitoral. Que dentro desse pacote tem até proposta para salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. Pode perder o mandato por causa de faltas, mas bolsonaristas estão buscando meios de salvar o mandato dele lá nos Estados Unidos. Então, a pauta está dada. Hoje, o Congresso Nacional está às voltas com uma proposta para blindar e proteger os parlamentares. O sujeito acumula faltas. Está na iminência concreta de perder o mandato. Não por perseguição, não por um grande complô. A razão é simples e patética. Ele não vai trabalhar. Ele não representa ninguém além dos seus próprios interesses turísticos. E agora, a bancada bolsonarista, que tanto fala em brasileiros trabalhadores, está usando todo o seu capital político para proteger o direito de um deles não trabalhar. O auge do cinismo. A mesma turma que vocifera contra vagabundos e corruptos está neste exato momento negociando a salvação de um colega, que é a personificação do vagabundo de foro privilegiado. E o pior, ele não está apenas na Disney. Está, segundo inúmeras reportagens, tramando contra o Brasil em solo americano, encontrando-se com teóricos da conspiração, alimentando narrativas para desestabilizar a democracia brasileira. Então, qual o acordo? Qual a moeda de troca? O Centrão, encarnado por Hugo Mota, oferece a blindagem geral e a boia salva-vidas para Eduardo. Em troca, o bolsonarismo, com a sua bancada disciplinada e o seu poder de fogo nas redes sociais, entrega os votos para que o trator do Centrão passe por cima de qualquer resquício de ética ou legalidade. É uma simbiose de lodo. O bolsonarismo fornece o fanatismo e o capital político de massa. O Centrão fornece o conhecimento maquiavélico das engrenagens do poder. Juntos, eles formam uma máquina de autopreservação. Uma cleptocracia que se protege sob o guarda-chuva amplo de uma PEC que eles mesmos batizaram de moderna. E o povo... esse é um detalhe importante. O povo que paga a conta, que sofre com a violência de quem está nas ruas. O criminoso comum, que não tem foro privilegiado, esse, que dó, apodrece na cadeia. Esse mesmo povo é quem vai pagar a conta da impunidade de seus algozes, porque um político blindado é que pode desviar mais, roubar mais, negligenciar mais a educação, a saúde e a segurança, sem nenhum medo de consequências. Meus amigos, esta não é uma pauta só de direita ou esquerda. É uma pauta contra o Brasil, contra o povo brasileiro. É a elite política de todos os matizes, fechando um pacto para se tornar uma classe de intocáveis. Eles não são seus, meus, nossos representantes. São uma quadrilha de privilegiados que escreve as próprias leis para se proteger da lei que rege o resto dos mortais. A pergunta que fica, a pergunta que eu deixo neste vídeo para uma reflexão e que precisa ser feita é: até quando? Até quando vamos assistir passivamente esse sequestro da República?
Até quando vamos deixar que o trator da impunidade passe por cima de nós? A hora de falar é agora. A hora de pressionar é agora, porque amanhã pode ser tarde demais. E a única coisa que vai restar são as grades. Não para eles, para nós.